Amém, queridos. Que bom estar aqui nesta noite. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho que você compre de mim um ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, assim como o Senhor se moveu de uma forma tão gostosa nesta manhã, se mova nesta noite. Toma cada vida que aqui está. Leva-nos a refletir esta palavra e vivermos a Tua palavra. Traga clareza ao nosso coração. Alinha-nos para que possamos viver o projeto do Pai, no nome de Jesus. Amém. Há 2 domingos atrás eu ministrei tempos difíceis. Moisés, Paulo, o apóstolo Paulo, no momento, ele olha para a nossa geração, e ele fala que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E olha que Paulo estava vivendo um momento muito tribulado, porque Paulo estava sendo açoitado, ele passou por 5 vezes, 39 açoites cada vez, apanhou de vara 3 vezes, foi apedrejado, e fora outras coisas terríveis que ele passou. Mas Paulo, ele olhava para a nossa geração, mesmo vivendo tudo isso, ele dizia que nos últimos dias, nós viveríamos tempos difíceis. E Paulo revela o porquê que nós viveríamos tempos difíceis. Porque os homens se tornariam amantes de si mesmo. Os homens se tornariam egoístas. Os homens, eles não perdoariam. Seriam amantes dos prazeres. Amariam muito mais os prazeres do que o próprio Deus. E por essa razão Paulo diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Quando nós olhamos a carta às 7 igrejas em Apocalipse, nós vemos ali o Senhor falando às 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja em Éfeso. Ele fala: olha, eu tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu tenho porém contra vocês é que vocês não me buscam, não me amam como antes. Vocês abandonaram o primeiro amor. E quando ele escreve a última igreja, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia, ele fala para a igreja de Laodiceia: olha, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês não são frios e nem quentes. Porque era melhor se vocês fossem frio, porque se fosse frio, vocês pelo menos iriam reconhecer o seu estado. E se vocês fossem quente, vocês estariam me agradando. Mas o problema é que vocês são morno. E ali o Senhor está dizendo: olha, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês estão vivendo um estado de mornidão. E queridos, quando nós olhamos para esta palavra de Deus, nós precisamos começar a olhar para nós e começarmos a nos perguntar: será que esse é o nosso estado como igreja? E aí o Senhor dá um conselho: olha, eu aconselho que vocês comprem 3 coisas. Primeiro, que vocês comprem ouro refinado pelo fogo. Que vocês comprem vestes brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Para ungir os seus olhos. Quando ele fala aqui sobre comprar um ouro refinado pelo fogo, ele está falando aqui sobre um coração puro. O Senhor está dizendo que existe algo que nós precisamos fazer, que nós precisamos comprar, que nós precisamos agir,
que é tirar toda a impureza de dentro de nós, todo sentimento ruim, sentimento de egoísmo, sentimento de ciúme. O desejo de Deus é que nós possamos realmente ser uma igreja pura, uma igreja transparente, uma igreja santa, uma igreja que o adora, uma igreja que passou pelo processo do refino do ouro, e uma igreja que tem uma vida agora que lhe agrada. É o primeiro conselho de Deus para a igreja de Laodiceia. O segundo conselho é que compre vestes brancas. E aqui está falando sobre sermos cheios de compaixão, buscando o propósito de Deus, a vontade de Deus, sendo fiel a Deus e amando o nosso irmão. E é por isso que 1 João 2,6, a palavra diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que quer realmente buscar uma vida que agrada a Deus tem que andar como ele andou. E por último ele fala que precisamos comprar colírio para os olhos. E aqui fala sobre a nossa visão, a forma que nós lidamos com Deus e a forma que nós lidamos com as coisas de Deus. Nós precisamos abrir a nossa visão e entender que Deus quer um relacionamento íntimo. Porque foi isso, queridos, que Ele fez desde lá do povo, quando sai do Egito, era se relacionar com este povo. Este é o propósito da salvação, para te prostrar, não é para te dar uma casa, um carro, não, queridos. Isso é ter uma mente muito pequena. Mas Deus te salvou para que você se relacione com Ele, para que você busque uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. Esse é o propósito. E quando eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a também me relacionar com o meu irmão, amar o meu irmão, respeitar o meu irmão, ser bênção na vida do meu irmão, servir o meu irmão. Esse é o propósito de Deus. Então aqui nós vemos, queridos, uma carta para uma igreja que Deus não queria. Quando nós olhamos para as cartas, para as igrejas, 7 igrejas, Deus aqui estava alertando que a igreja precisava tomar um posicionamento. Deus aqui não está escrevendo uma carta dizendo: olha, eu quero acabar com vocês, eu quero exterminar vocês. Não, Deus estava falando simplesmente: vocês precisam ter ações de mudança, para que aquilo que vocês façam seja aceito, para que vocês voltem esta prática do primeiro amor, para que vocês voltem a ser uma igreja quente, para que vocês saiam desse estado de mornidão. Então nós vemos aqui uma palavra de alerta de Deus, e Deus continua falando, e Deus continua nos alertando. E quando nós andamos mais um pouco, vamos aqui no versículo 19 de Apocalipse capítulo 3, ele fala: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu repreendo e eu disciplino aqueles que amo. A primeira visão que nós temos, queridos, que quando nós entramos numa repreensão ou numa disciplina, muitas vezes nós não conseguimos conectar essa ação de Deus ou essa ação do outro como prova de amor. Achamos que repreensão ou disciplina está totalmente distante do amor. Mas hoje, queridos, eu quero que a sua visão seja aberta para entender que Deus te ama como filho amado. Diga: Deus me ama como filho amado. Diga: Deus me ama como filho amado. E hoje, meu irmão, você vai sair daqui com essa certeza. Porque talvez por muitas vezes o diabo te acusou dizendo: olha, não tem mais jeito para você, você está perdido, não tem mais escapatória, você já está destinado ou predestinado a uma destruição. E hoje eu quero dizer: é mentira do diabo. Deus te ama porque você é filho amado. Hebreus capítulo 12, o verso 5 e o verso 6. O autor aqui ele diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu,
Não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, diga a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita. Quando nós olhamos para essa palavra castigo, parece uma palavra um pouco forte. Castigo significa corrigir ou disciplinar. E o autor aqui de Hebreus está dizendo: olha, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós estamos passando por momentos na nossa vida difícil, momento complicado, que nós olhamos e vemos que as portas parecem se fechar, dificuldades. E a grande pergunta que nós fazemos: Deus, qual é o teu propósito? Por que o Senhor permite eu passar por algumas situações? Eu preciso começar a compreender aquilo que Deus deseja para a minha vida. A primeira coisa, eu preciso entender que toda disciplina, ela dói. Toda disciplina, ela muitas vezes é dolorida, é severa. Porém, a disciplina vem com um propósito. E o propósito de Deus é que você possa se alinhar com a sua vontade e com o propósito dele para a sua vida. Imagina, queridos, você vê um grupo de crianças, e essas crianças estão badernando, estão aprontando, estão bagunçando. E de repente você olha para aquelas crianças e você vê no meio daquelas crianças o seu filho. O que você faz? Fecha os olhos, faz de conta que não é contigo? Ou pega todas as crianças, disciplina todas? Ou você vai lá e pega o teu filho e corrige o teu filho? É claro que nós vamos corrigir o nosso filho. Cada um cuida do seu filho. A visão é essa. Cada um cuida daquilo que é seu. Então, obviamente, se você está no meio, vê uma criançada bagunçando, fazendo coisas erradas, você vai até o seu filho e você disciplina, você corrige. Qual é a visão? A visão é que o seu filho tem um comportamento adequado. Todo pai deseja que o seu filho tenha o seu caráter. Todo pai tem o desejo que o seu filho seja um filho educado. Todo pai corrige um filho visando que esse filho se dê bem. Todo pai corrige um filho porque ama esse filho. E a mesma coisa, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, queridos, que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele disciplina aquele que Ele ama. Ele corrige aquele que é filho. Então aquela visão, Deus não me ama e por essa razão eu estou passando por tudo isso, não, é totalmente contrário. Um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Um pai sempre vai visar com que o seu filho seja um filho onde tudo aquilo que ele fizer dê certo, que dê bem, que o filho tenha o seu caráter. O verso 7 e o verso 8 ele diz: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Eu me lembro, queridos, um dia que eu tive que disciplinar o meu filho com a cinta. E eu confesso que aquilo doeu muito mais em mim do que nele. E quando eu fiz isso, queridos, eu falo, gente, ultimamente os pais de hoje, eu acho que é mais mole, né? Porque os pais do passado era pedaço de pau, era vara, era mais estreito o negócio, né? E estava tudo certo. Mas os pais de hoje parece que, não sei se é porque pai mais velho, mas está muito mole. E eu me lembro que naquela correção, queridos, eu chorei mais do que ele, disciplinando ele, chorando. Mas por que eu fiz aquilo? Porque eu queria que o meu filho, ele não cometesse mais aquela atitude, aquele comportamento.
Eu não queria que meu filho continuasse naquele caminho, porque ele poderia se perder. Então a correção, ela tem uma razão, ele tem motivo. A disciplina é a maior prova de amor. É quando o pai ama seu filho, o pai disciplina. E o autor aqui de Hebreus está dizendo, olha, todo filho é disciplinado pelo pai. E quando não é disciplinado pelo pai, ou não é filho, ou talvez é bastardo. Então, queridos, nós precisamos começar a entender que existe um propósito na disciplina. Quando Deus estava falando com a igreja de Laodiceia, Deus estava dizendo, olha, eu quero que você pare com esse estado de mornidão. Vocês não podem continuar desta forma, e achando que tudo está certo, e achando que tudo vai bem. Vocês precisam entender que vocês têm que sair do estado que vocês estão. Porque vocês estão indo para o precipício, vocês estão sendo destruídos. E é por isso que ele fala, eu disciplino, eu repreendo quem eu amo. Talvez, meu irmão, você já olhou para situações e você falou, Deus é injusto. Sabe por que Deus é injusto? Porque eu não posso fazer nada que tem consequências. Mas eu conheço gente que não conhece a Deus. Apronta e tá tudo bem com eles. Você já pensou nisso? Algum momento você falou isso? Algum momento você chegou a questionar a justiça de Deus? Porque você está sendo disciplinado, o outro não. Então eu tenho uma boa notícia. Sabe por que você está sendo disciplinado? Porque você é filho. Você está sendo disciplinado porque Deus te ama. E sabe por que o outro não está sendo disciplinado? Porque não é filho. E o pai só pode corrigir os seus filhos. O pai só corrige aquele que lhe pertence. O filho, aquele que é filho, ele será disciplinado, porque o pai quer trazer o filho de volta. O pai quer abrir a visão do filho. O pai ama o filho. E por essa razão o pai disciplina. Isso quer dizer, meu irmão, que você, a próxima vez que você sofrer um castigo, ao invés de você murmurar ou reclamar, diga glória a Deus, porque eu sou salvo. Glória a Deus pela disciplina, porque eu sou amado pelo meu pai. Glória a Deus pela disciplina, porque o pai está fazendo isso, porque ele me ama. Porque se eu não fosse filho, ele não me amaria. Verso 9 e 10. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso pai, do nosso espírito, e assim obter vida. O primeiro propósito de uma disciplina é que você viva. E aqui o autor está dizendo, olha, se nós nos submetemos à disciplina dos nossos pais, hoje nós vamos ter aqui a formatura do curso Criação de Filhos. E uma das coisas que eu tenho certeza que vocês aprenderam é sobre disciplina. Que disciplina é um ato de amor. E aqui o autor está dizendo, olha, se nós submetemos a disciplina dos nossos pais, não nos submeteríamos ainda mais à disciplina do nosso pai, o pai do nosso espírito. E ele faz isso para que possamos ter vida. Diga, vida. Esse é um dos grandes propósitos da disciplina, é que você não morra, é que você tenha vida. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Diga, nosso bem. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, ou o que você está passando, ou se você está vivendo um momento de disciplina, mas eu quero dizer que a disciplina traz vida, e a disciplina sempre será para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Diga, santidade. O que nós mais adoramos a Deus hoje é sobre a santidade de Deus.
Quando nós olhamos, queridos, para o povo de Israel, quando estava naquele momento onde o Senhor se manifestou no monte com toda a sua glória, trovões, relâmpagos, trombeta, fogo, tudo acontecendo, eles se afastam. E qual era a razão? Porque eles não temiam a Deus. E eles olham para Moisés e falam: Moisés, sobe você, fala com Deus e nós vamos ficar de longe. E quando Moisés vai falar com Deus, Deus fala: Moisés, fala para eles voltarem para suas tendas, porque de fato eles não me amam. Sabe o que Deus queria daquele povo? Santidade, temor. Mas a Bíblia diz que eles ficaram de longe. Qual é a razão deles estarem de longe? Qual é a razão que muitas pessoas estão ainda de longe no seu relacionamento com Deus? Não consegue viver um relacionamento íntimo, profundo, por falta de temor. Mas a disciplina, queridos, tem o propósito de trazer vida. A disciplina é para o nosso bem. E a disciplina é para que possamos participar da sua santidade. Um dos grandes critérios, exigência de Deus é que sejamos uma igreja santa, porque adoramos um Deus santo. Verso 11: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, diga mais tarde. Diga mais forte, mais tarde. Produz uma colheita de vida justa, de paz para os que assim são corrigidos. Sabe o que o autor está dizendo? Primeiro momento, a disciplina dói. Primeiro momento, a disciplina é terrível. Primeiro momento, a disciplina não é algo agradável. Mas a disciplina produz algo tremendo, uma colheita de vida justa, de paz para os que são corrigidos. É assim que os pais fazem. Quando disciplinam os seus filhos, é para que lá na frente ele seja um grande homem de Deus, para que ele seja uma grande mulher. Disciplina os filhos para que eles não se percam. Disciplina os filhos para que eles falem a verdade. Disciplina os filhos para que ele ande com pessoas boas. Disciplina os filhos para que ele não se corrompa. Disciplina os filhos para que eles não se percam. No momento a disciplina é ruim, mas a disciplina sempre vai trazer uma colheita de vida justa. Esse é o propósito de Deus. O amor de Deus por nós é tão grande, queridos, que Ele nos ama como filhos, filhos amados. E Ele está trazendo a sua igreja de volta, queridos. Não adianta nós acharmos que podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não, Ele é santo. Não adianta nós acharmos que nós podemos servir, entrar na presença de Deus de qualquer forma. Não, Ele é santo. E o propósito de Deus é trazer a igreja de volta para Ele. Igreja de Éfeso, eu tenho porém contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Vocês não me amam como amavam antes. Laodiceia, vocês estão vivendo um estado de mornidão e não pode continuar assim. Vocês precisam ter mudança. Então eu vou discipliná-los, eu vou corrigi-los, para que vocês não se percam. Eu vou discipliná-los, eu vou corrigi-los, porque eu os amo. Porque eu estou trazendo vocês de volta. Ministério Nova Dimensão, Igreja Batista Nova Dimensão. Eu quero corrigi-los, porque eu quero que seja uma igreja santa, uma igreja que me busca, uma igreja que me ama. E se preciso for, Deus vai usar a vara. A primeira correção, ela vem pela palavra. Quando você tem um filho fazendo algo que talvez você não goste, você já chega batendo. O que você faz? Conversa. Primeiro, Deus usa a palavra. Quantas vezes, queridos, você foi confrontado, ministrado, confrontado pela palavra de Deus, seja de púlpito, seja Deus usando um profeta, seja Deus usando situações, e seja o Espírito Santo falando direto com você. Você já viveu aquele momento, queridos,
que você fez alguma coisa e na hora assim, você sentiu como se fosse uma facada. O Espírito Santo falando, ó, está errado. Não é isso que eu tenho para a tua vida. Não é este caminho, não é isso que você deve fazer. O que é isso? É a voz do Espírito Santo. É a disciplina de Deus. A primeira disciplina vem pela palavra. Aquela palavra quando vem, confronta, mexe contigo. Já viveu algum momento, queridos, que você começa a se mexer na cadeira e você fala, quem falou para o apóstolo sobre tudo isso? É o Espírito Santo. Primeiro Deus usa a palavra, e se você for inteligente, quando você recebe a palavra, você muda. Quando você recebe a palavra, você logo aceita aquilo, você recebe aquilo e você busca uma vida de mudança. O grande segredo está, queridos, o confronto da palavra de Deus. A palavra de Deus nem sempre ela vem para ficar massageando o teu ego. A palavra de Deus vem para colocar você no lugar certo, para alertá-lo do propósito de Deus para a tua vida. E às vezes, queridos, nós estamos naquela neura. Olha, fazer desagradar a Deus é cometer um pecado muito grave. Mas talvez, queridos, você está vivendo um estado de mornidão, que você não ora mais, que você não busca mais a Deus. Está vivendo um estado de mornidão, que você não se preocupa mais com as coisas de Deus, ou você não está mais no centro da vontade, do propósito dEle. E sabe qual que é o pior, queridos? Você acha que você está rico, porque era o problema da igreja de Laodiceia. O Senhor estava dizendo para essa igreja, vocês estão vivendo debaixo de um engano terrível. Você não é frio e você não é quente. E você acha que vocês têm muitas coisas, vocês acham que está tudo bem, mas não está. Deus estava falando para esta igreja, não está tudo bem. E talvez nessa noite, queridos, o Espírito Santo está falando para você, filho, não está tudo bem. Você precisa voltar à prática do primeiro amor. Você precisa voltar para a rota no qual Deus estabeleceu para a sua vida. Nós precisamos começar a vencer o engano. Quantas vezes, queridos, nós estamos dizendo, não, eu estou certo, não, eu tenho razão, eu vou continuar fazendo isso porque eu tenho razão. E Deus dizendo para você, não, você não tem razão. Você está debaixo do engano. Primeiro Deus usa a palavra. E quando confrontados pela palavra, e quando nós aceitamos a palavra e somos transformados, corrigimos rota. Corrigimos rota. Mas quando o nosso coração se torna endurecido a ponto de recebermos a palavra, vem aflição. Vem aflição. Vem dificuldades. Precisa chegar nesse segundo estágio? Não. Mas por que muitas vezes tem que chegar ao estágio da aflição? Porque o coração se tornou um coração endurecido. É como o filho, você chega, você fala para o filho. Filho, não minta mais. Não ande mais com essas más companhias. Não cometa mais essas atitudes. Mas se o filho persistir em fazer o que ele estava fazendo, agora precisa vir a correção mais dura. E o amor do Pai é tão grande, queridos, que Ele não esquece como muitas vezes nós esquecemos. Porque muitas vezes nós ficamos prometendo, olha, a próxima vez vai ter. E vem a próxima vez. A próxima vez você vai ver. Mas o Pai não esquece. Porque o Pai não esquece porque nos ama. Porque quer corrigir as nossas rotas. E aí vem a aflição, a dificuldade. Olha o que o salmista aqui no Salmo 119, verso 67 diz: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra.
Sabe o que ele teve que fazer para obedecer a palavra? Ele teve que passar pela aflição, pelo castigo. Olha o verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligistes. Os teus caminhos, Senhor, os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Olha o que diz aqui Paulo em 1 Coríntios 11, 30 a 32. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Você acha que o crente precisa passar por isso? E tudo isso Deus está fazendo para que não sejamos condenados com o mundo. E quando nós olhamos, queridos, para a carta, a igreja de Laodiceia, a carta de Laodiceia, não é uma carta dirigida à cidade de Laodiceia, mas à igreja de Laodiceia. É a igreja que estava cometendo esse pecado da mornidão. E Deus então estava acordando, despertando a igreja para que retomasse ao caminho, retornasse ao caminho. Muitas vezes, muitos estão fracos, outros doentes, muitos já morreram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados desta forma. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O maior desejo de Deus, queridos, é levantar uma igreja santa. E a inteligência do homem precisa levar o homem a retornar para o caminho. Você não precisa chegar a esse estágio, você não precisa chegar a esse ponto, porque Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da tua vida. Se preciso for, vai acontecer o que for preciso para trazer você de volta, para colocá-lo de volta ao caminho que Ele tem para a sua vida. Tudo isso porque Ele não abre mão de você, tudo isso porque Ele te ama, tudo isso porque Ele tem planos para a sua vida. Tudo isso porque você precisa retornar ao caminho, porque você é amado do Pai. Nós precisamos entender, queridos, nós precisamos dar ouvido para a correção, porque o único caminho que nos leva para a glória, para o monte, é o temor, é o arrependimento, é a santidade. Esse é o único caminho, não existe outro caminho. Quando nós falamos de arrependimento, queridos, muitas pessoas se preocupam olhando para o Antigo Testamento. Olha, arrependimento é rasgar as vestes, arrependimento é se cobrir de cinza. Não, arrependimento não precisa nem ter choro. O que precisa ter no arrependimento é mudança de mente, de pensamento e de coração. O que Deus quer é que você entenda o amor dEle pela sua vida, que Ele não abre mão de você, e que você reconheça o amor dEle, e que você possa temê-lo, que você possa voltar para a rota da santidade, da obediência. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer destruir a tua vida, Deus não quer destruir você, muito pelo contrário, Ele quer te resgatar. É por isso que Apocalipse capítulo 3, o verso 19, a segunda parte diz: seja zeloso e arrependa-se. O que é ser zeloso? É ser apaixonado. Arrependimento precisa ter paixão. Arrependimento precisa ser algo que sai do nosso íntimo, do nosso interior. E ser zeloso é ser apaixonado, é ter paixão, é uma decisão de uma mudança e uma volta para a presença de Deus. O arrependimento, queridos, é a porta para as bênçãos de Deus. Talvez tudo está dando errado, talvez tudo está dando errado, e o Senhor está te dizendo hoje: filho, volta para a rota, volta para a rota,
volta para a rota. Volta para aquilo que eu te chamei. Volta para o lugar que eu te quero. Às vezes nós achamos que, posso, mas eu não tenho cometido pecados. Meu irmão, só o fato de nós estarmos fora da rota. Existe uma necessidade de arrependimento e de retorno. É exatamente isso que precisamos começar a fazer. Voltar para a rota. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós seremos como Ele. Isso quer dizer que alguém tem que mudar nessa relação. E eu tenho certeza que não é Deus. Quando Jesus voltar, nós seremos como Ele. E hoje Deus está levantando uma igreja que precisa retornar ao caminho, ao chamado, ao propósito. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida aqui nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas eu quero dizer, queridos, que toda correção, toda disciplina é a maior prova de amor de um pai pelos seus filhos. É a maior prova de amor de um pai pelos seus filhos. O pai te ama. E o pai não abre mão de você. Fica de pé. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você sabe. E o Espírito Santo é aquele que fala ao nosso coração. A disciplina muitas vezes vem pela palavra, onde somos disciplinados. Mas se a palavra não gerar o propósito de Deus, ou não nos trouxer de volta, vem a aflição. Mas nós não precisamos chegar aí. É muito mais inteligente nós reconhecermos o nosso estado de miséria e nós voltarmos para onde Deus nos deseja, onde Deus nos colocou. É muito mais inteligente. Nós vamos adorar o Senhor. Se você sentir que você está fora do propósito, e hoje o Espírito Santo falou contigo, esse apelo é um apelo geral. Talvez, queridos, você está em pecado e hoje você se arrepende. Mas talvez você simplesmente saiu da rota. Simplesmente deixou de fazer o que Deus te chamou para fazer. E hoje você está disposto a retornar ao caminho. Você vai vir aqui à frente, vai falar: Senhor, o ato de estar aqui à frente é que eu ouvi a palavra e eu não preciso passar pela aflição, porque hoje eu estou disposto a um arrependimento. Eu estou disposto a mudar de mente, mudar de coração. Hoje eu me arrependo. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida, mas se hoje você deseja voltar para o lugar que Deus te chamou, seja ministério, seja um chamado, qualquer chamado, você vai vir aqui à frente, você vai corrigir a rota.